Olá, gurios e gurias, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Física. Meu nome é professor Marcelo, eu sou professor da PIVA e vim trazer esse curso de Elétrica e Eletromagnetismo para vocês, para ajudar vocês a tornarem esse mundo da elétrica um pouco mais lindo. E na aula de hoje, a gente vai falar de eletrização. E a minha caneta já me traiu, espera só um pouquinho. Ela não gosta de mim. Vamos lá. 3 horas depois. A eletrização. 7.000 anos para escrever. O que eu tô fazendo, velho? Eletrização. Pessoal, escrever ao contrário não é fácil. Eletrização, tá certo agora. Beleza. Não tá dando pra ver? A produção ali falou que não tá dando pra ver. Eletrização. O Z tá ao contrário. Muito bom, o Z tá ao contrário. Beleza, e para a gente começar a falar de eletrização, a gente precisa relembrar um pouquinho os conceitos da aula passada. Espero que vocês tenham visto o vídeo da aula passada e se lembrem que a gente falou do que era uma carga elétrica. A carga elétrica era uma característica da matéria e a gente tinha cargas que eram positivas e cargas que eram negativas. Além disso, a gente falou da carga elementar. A gente marcava ela pelo E e a carga elementar valia um número horrível de 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual que era a unidade mesmo? Coulombs, tudo bem? Dá para enxergar aqui? Legal. E outra coisa que a gente falou também muito importante era sobre a quantidade de carga. A quantidade de carga, que é aquilo que está de cargas elétricas excedentes em um corpo, é representado pelo número de cargas vezes a carga elementar. E a unidade desse cara aqui também é o Coulomb. Beleza? Eu faço esse C esquisitinho, mas é um C normal, tá bom? Beleza. E, então, para a gente começar a falar de eletrização, a gente precisa primeiro passar pelo conceito mais básico ali da elétrica, que é a atração e repulsão. Bem, vocês já ouviram falar aí pelas ruas que os opostos se atraem, né? Pois é, na física os opostos se atraem. Na minha humilde opinião, nas relações humanas os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Nossa, filosofou muito, cara, tá muito bom essa aula. Vamos, segue. Então, as cargas positivas e as cargas negativas, elas, por terem características opostas, elas se atraem fisicamente. E cargas de mesma natureza, ou seja, positivas com positivas e negativas com negativas. Eu sei que eu falei o contrário e desenhei ao contrário aqui, mas beleza. Cargas negativas se repelem entre si e cargas positivas se repelem também entre si. Beleza? Isso é fácil. Agora, para falar de eletrização, sabemos disso, sabemos da atração e da repulsão e precisamos falar também do princípio de conservação das cargas. Em um sistema que seja fechado, ou seja, um sistema isolado do resto do mundo. Então, tá aqui esse pastel que o Marcelo está desenhando. Ele é um sistema isolado. Ou seja, ele não troca nada, nenhum tipo de carga, energia, matéria, nada. Ele não troca nada com o mundo exterior. Se neste universo aqui eu tenho um número de cargas, uma quantidade de carga Q, não importa o que aconteça dentro dele, vai continuar tendo o mesmo número, mesma quantidade de cargas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B. Tá certo B, né? Tá certo. Esse cara A, ele tem certa quantidade de carga Q. Se eu encosto os dois, supondo aí que eles são corpos condutores. Ou seja, as cargas que estão num cara, elas estão livres para circular. Se eu encosto os dois, então deixa eu encostar ele aqui, B, chega junto, chegou. Encostei o A no B, o que vai acontecer? As cargas vão passar do A para o B. E depois que eu separar os dois, pronto, separei de novo o A e o B. Esse aqui, supondo que eles são iguais, a carga aqui vai ser carga sobre 2 e aqui carga sobre 2. Por quê?
porque as cargas se separaram, se dividiram entre os corpos. Porém, se a gente somar as cargas totais, ainda vai dar o mesmo valor de cargas Q genérico que a gente usou. Beleza? Ótimo. Visto esse conceito, tem outro conceitozinho importante, que é o conceito... Deixa eu apagar esse elétrico aqui, que já está meio aleatório, né? Tem outro conceito importante, que é o conceito que a gente aprende lá na escola, lá do comecinho da escola, que é o conceito de materiais isolantes e materiais condutores. Um material condutor um material condutor é um material, essencialmente, que possui elétrons livres. Livres? Como assim? Eles não estão presos em uma prisão? Não, eles na verdade, eles simplesmente estão livres para circular entre os átomos daquela matéria. Isso acontece com metais. Então, os condutores geralmente, né, em sua maioria, são os materiais metálicos. Metais. E, claro, tem outros materiais que também possuem essa característica de elétrons livres. Por exemplo, o grafite. Grafite? Aquele que eu uso aquele que você usa na lapiseira. Só que aquele que você usa na lapiseira, na verdade, é um pó de grafite compactado. Então ele não é tão bom condutor assim. Mas o grafite em si, a pedra, ela é boa. Em um sentido. Depois eu explico isso. Isso daí já são outros 500. O diamante também. Por quê? Porque o grafite e o diamante são cristais de carbono e no carbono a gente tem ali a propriedade de os elétrons poderem circular entre eles ali. Mas, em geral, são esses caras aqui. Deixa eu colocar o diamante. Tá dando pra ler aqui em cima de mim? Beleza, diamante. Ah, professor, e a água? A água é um bom condutor. Não. A água não é um bom condutor quando a gente está falando da água pura. A água pura, ela é uma molécula que tem ali o oxigênio e 2 átomos de hidrogênio fazendo ligações covalentes. Lembra lá de química? Ligações covalentes. E essas ligações covalentes não permitem elétrons circularem. Então, a água pura, ela não é um bom condutor. Mas a água que a gente bebe, a água mineral, ela tem minerais. E esses minerais geralmente são íons, e esses íons permitem que os elétrons se movimentem. Por isso que você toma choque quando você está molhado, porque a água, aí sim, ela vai permitir uma condução de elétrons. Beleza? Próximo, o que é um material isolante? O material isolante é justamente aquele que não permite que os elétrons... Isolante. Eu preciso parar, meu cérebro inteiro para eu escrever isso daqui. Isolante. Beleza. Os materiais isolantes são aqueles que não permitem que as cargas elétricas, no caso os elétrons livres, circulem em torno daquele corpo. Beleza? Madeira, o ar, eles são bons isolantes. Concreto, cortina, ok? Vidro, são bons materiais isolantes elétricos. Beleza? Falamos de tudo isso, agora sim a gente pode começar a falar da eletrização em si. E para falar de eletrização, a gente tem que falar de 3 tipos de eletrização, que eu vou colocar aqui pra gente. A eletrização feita por contato, a gente até já falou dela. Contato, a eletrização feita por atrito. E a eletrização que eu mais gosto, feita por, já escrevi errado, por indução. Por indução. Então, precisamos comentar o que acontece nesses 3 casos. Vou falar do primeiro que a gente já deu uma introduzida. A eletrização por contato é simplesmente a eletrização que ocorre com o contato de corpos, sendo que um deles está... Opa! Vacilei! O contato de corpos, sendo que um deles está eletricamente carregado. Então esse cara aqui finge que essas perebinhas aqui são as cargas elétricas desse cara. E o que vai acontecer? Quando eles entram em contato, essas cargas elétricas aqui, elas vão migrar para o outro cara,
Todas? Não, não todas. Elas vão se dividir de forma igualitária, desde que os corpos sejam iguais. Mais para frente a gente vai estudar melhor como que isso acontece com corpos que são diferentes, tá? Mas isso a gente vai deixar lá para frente do curso. E essa é a eletrização por contato. Por que houve eletrização? Porque o corpo B ele era eletricamente neutro e agora ele tem alguma carga elétrica. Tudo bem? Exercício. Vamos lá. Corpo A tem quantidade de carga de 16 Coulomb. 16 Coulomb. E o corpo B, eletricamente neutro. Neutro. Legal. A letra tá horrível, mas é com carinho, tá, gente? Quando eu encostar esses dois caras, supondo que eles têm mesmas características físicas, são iguais, qual que vai ser a carga final em cada um deles? Bem, se eu fizer aqui, essa carga aqui vai se dividir para 2, então a carga final vai ser metade. Tá, tranquilo? Metade para cada um, se eu fizer a soma 8 mais 8, vai voltar a dar 16, que é o total de cargas. Coulombs vai ser o total de cargas inicial. Próximo exercício, agora para ficar um pouquinho mais difícil. O corpo elétrico A, ele tem 10 Coulomb. Eu falei corpo elétrico? Nada a ver, né? O corpo A tem carga elétrica de 10 coulombs. O corpo B tem carga elétrica de menos 6 coulombs. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Este cara tem uma carência de elétrons, por isso a carga dele é positiva. Esse cara tem elétrons a mais, então ele tem carga negativa. O que vai acontecer quando eu juntar esses dois caras? Se eu colocar eles em contato, essas cargas que estão sobrando aqui, elétrons, vão passar para cá. Só que esse cara está com uma carência de elétrons, então eu vou passar mais do que eu poderia. O que a gente tem que fazer é somar esses dois valores, no caso é uma subtração. Eu vou ter aqui 4 coulombs de carga resultante, de carga total. Lembre-se, a carga de um sistema ela é constante, a gente tem que somar tudo para saber qual que é a carga total. Nesse caso eram 4 coulombs. E agora sim a gente divide pelo número de corpos que a gente tem no sistema. 4 dividido por 2, 2 coulombs vai ser a carga resultante final desses caras. Beleza? Esses exercícios são bem simplesinhos, são bem tranquilos e raramente, falar para vocês, não cai muito em vestibular exercícios desses. Cai ali mais em primeiras fases, tal, uma coisa um pouco mais de checagem de informação. Mas não é algo que cai tanto assim, tão profundamente, beleza? Próximo, a gente vai falar de atrito. E esse cara aqui é bem divertido. O atrito, ele é um pouco mais difícil de ser mensurado. Inclusive, os exercícios que consideram eletrização por atrito são um pouco mais teóricos. E o que acontece? Quando a gente tem dois corpos diferentes que entram em atrito, dependendo das características do material, um deles vai perder elétrons e o outro vai ganhar. E depende muito do material. É por isso que a gente tem sempre uma referência ali que chama-se escala triboelétrica, a série triboelétrica, que diz pra gente que qual carga fica positiva e qual carga fica negativa. Porque se você imaginar, já fizeram aquele experimento da bexiga no cabelo? Todo mundo já fez o experimento da bexiga no cabelo. Já fez, produção? Então, a produção falou ali, já fez o experimento da bexiga no cabelo. Quando você esfrega a bexiga no nosso cabelo, a gente percebe que a bexiga, ela adquire cargas. A gente não sabe qual, mas ela adquire cargas elétricas. E depois você aproxima ela de um... Opa, desenho o canudo. O canudo é outra coisa. Você aproxima ela de pedacinhos de papel e você percebe que os pedacinhos de papel, eles vão tender a colar na bexiga. Por que eles vão colar? Porque uma carga tem
Um deles tem carga positiva e outro tem carga negativa. Ou seja, ou pelo menos eletricamente neutro, mas se ele é eletricamente neutro, ele já tem cargas negativas ali. Então, eles vão ser atraídos. A conta disso daqui a gente vai ver depois, bem depois. Mas o princípio é pelo atrito. A gente atritou a bexiga com o cabelo e um adquiriu cargas negativas e outro cargas positivas. Sobre a série triboelétrica, eu nunca vi cair em vestibular. Mas vai que. Então eu vou desenhar uma régua aqui. Aqui negativo e aqui positivo. Dá pra ver aqui? Beleza. E eu peguei alguns dos materiais que eu acho que são mais corriqueiros para tentar colocar aqui nessa série triboelétrica e fazer um pouco mais sentido pra gente. Eu vou escrever e depois eu explico. Então aqui é celuloide. Já vou explicar o que é celuloide, não surtem. Aqui cobre. Cobre. Cobre, não. Codre. Cobre. Cobre. Depois, madeira. Madeira. Não é madeira. É madeira. Madeira. Pronto. Madeira. Algodão. Caraca, Marcelo, o que você está escrevendo aí? Opa, isso daqui é um O, tá? Você está escrevendo aí as coisas que tem num armarinho dos fundos da casa. A seda. Tá errado o D de novo. Eu tô bom hoje, hein? Hoje eu tô legal. A seda. Pelo de gato. Esse aqui eu achei muito interessante porque eu tenho um gato. Eu não sei porque ele não apareceu ainda, porque ele ama física. Ou pelo menos ele ama meu colo, não sei. Pelo de gato. Lã. Lã, roupa de lã mesmo. Lã e vidro. Esses são alguns dos exemplos que a gente tem na série triboelétrica. Tribo, eu não sei se é do grego ou se é do latim, isso não manjo muito. Mas tribo significa atrito. Então a série triboelétrica é a série de materiais que, quando colocados em atrito entre si, a gente sabe qual que vai ter uma carga positiva e qual que vai ter uma carga negativa. Por exemplo, se eu pegar o meu gato e esfregar ele no vidro da janela, eu sei que o vidro vai ficar com carga positiva e o gato vai ficar com carga negativa. Outro exemplo, se eu pegar a seda e esfregar em cobre, eu vou saber que o cobre vai ter cargas negativas e a seda vai ter cargas positivas. Beleza? Fez sentido? Tranquilo, né? Então, pega um print aí dessa tela aqui ou procura lá no Google, pesquisa série triboelétrica e vocês vão ter aí até um pouco mais de detalhes de quais materiais estão na série triboelétrica, apesar de que, juro, é alguma coisa que provavelmente vai ser muito difícil de cair no vestibular, tá? Mas tá aí a informação e ela é muito divertida. Eu espero que vocês aí brinquem, peguem o seu gato, esfreguem seda ou pega o algodão, esfrega na lã, vê o que acontece. Legal? Beleza. O último tipo de eletrização vai ser a eletrização por indução, que é a mais divertida para mim, porque ela é meio psicodélica. Então vamos lá. Por indução. A eletrização por indução acontece de um jeitinho um pouquinho mais complicado. Eu sempre vou precisar de um cara já eletricamente carregado. Então eu vou pegar aqui um bastão, sim, parece um croquete, mas é um bastão eletricamente carregado. E eu vou desenhar um pouquinho mais de cargas aqui nas pontas para poder falar já da próxima parte. Eu tenho um bastão eletricamente carregado. E aí eu vou pegar e vou aproximar ele de uma bola. Como a esfera é condutora, os elétrons nela estão livres. E se eles estão livres, eles têm a tendência de se aproximar de uma carga que é positiva. Lembram-se da atração e repulsão? Os elétrons que estão aqui
estavam normalmente dispersos aqui, eles vão tender a correr para cá, para esse lado. Tudo bem? E, bem, vamos pensar, né? Se os elétrons que estavam aqui nessa banda de cá vieram para cá, o que sobrou desse lado? Cargas positivas. Muito bem. Sobraram cargas positivas desse lado, certo? E aí, beleza. Acabamos de induzir uma separação das cargas. Agora, o que a gente tem que fazer por fim? A gente pega uma fonte infinita de elétrons, ou que consuma elétrons, ou que forneça elétrons, e a gente encosta aqui. Isso daqui é o símbolo para a Terra, tá? A Terra é uma fonte infinita de elétrons. E os elétrons que estão aqui, nesse fio que também é metálico, eles podem pular para cá. Eles pulam para cá, e essa carga aqui, esse corpo aqui, desculpa, ele vai adquirir mais elétrons. Por quê? Porque as cargas positivas estão atraindo os elétrons. Beleza? Depois o que eu faço? Eu corto essa ligação aqui e esse cara aqui acabou de receber vários elétrons por causa das cargas positivas e eu posso então afastar o nosso indutor. E o cara que a gente chama de induzido, pronto, acabou de ser eletrizado com cargas elétricas. Ah, isso só funciona se eu aproximar um cara negativo? Não. Ou, desculpa, positivo? Não. Funciona por contrário também. Se eu aproximo cargas negativas, as cargas elétricas negativas desse cara, que são os elétrons e estão livres, eles vão se afastar, eles vão se repelir, sobrando para esse lado cargas positivas. Quando eu encostar uma fonte infinita aqui, ele vai atrair esses elétrons, vai puxar esses elétrons e esse cara, o induzido, vai ficar com cargas, no geral, no total, positivas. Beleza? Essa é a indução. E eu só queria comentar mais uma coisinha para vocês na aula de hoje, que é o poder das pontas. Por isso que eu já fiz esse cara aqui, o nosso croquete, ele já está representando o poder das pontas, que é nada mais do que a concentração de cargas elétricas nas pontas dos objetos. Se eu tenho um objeto que é uma esfera, as cargas elétricas dele vão se dispersar de maneira uniforme. Então eu vou pegar os elétrons aqui e vou colocar de maneira uniforme. Isso vai influenciar o campo elétrico, mas a gente vai falar disso depois. Se eu tenho uma ponta aqui, se eu tenho um espinho aqui nessa esfera, as cargas elétricas elas vão se condensar aqui. Nesta parte eu tenho uma concentração maior de cargas elétricas, portanto o meu campo elétrico aqui vai ser maior. É por causa disso que a gente usa o tal do para-raio. O para-raio que fica lá em cima das casas, dos prédios e etc., que está conectado a um fio que vai lá se conectar à Terra. É por isso que a gente usa esse cara. Ele implica em ele por ser pontiagudo, por ser uma ponta, ele possui um poder das pontas maior, o campo elétrico que ele consegue induzir é maior e por isso que os raios são atraídos para ele. Beleza? Por hoje eu acho que já tem bastante conteúdo, já tem bastante coisa aí pra gente estudar, revisar e fazer alguns exercícios. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês pela paciência, pela colaboração e pelos likes que vocês vão deixar aí. Por favor, deixa também uns comentários pra gente saber que a gente tá fazendo um trabalho legal. Manda suas perguntas pra gente, comenta lá, ah, Marcelo, não entendi isso daqui, ou gostei muito do vídeo, ou não gostei dessa parte. E a gente vai sempre trabalhar para fazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo, um queijo, meus gurios e gurias. Até a próxima e